que tal? Sejam todos muito bem-vindos à nossa série Refletindo o Enem Matemática. Nesses 15 episódios que iremos fazer, vamos resolver os 45 testes do Enem 2019, as questões de matemática, detalhando e explicando a teoria. Vamos lá! E nesse primeiro episódio vamos discutir as conversões de unidades e aplicar nas 3 questões que apareceram no Enem 2019 desse assunto. Começando com os prefixos do Sistema Internacional de Medidas. Aí nós temos o quilo, hecto, deca, deci, centi, mili como os principais prefixos que mais aparecem aí no dia a dia e nos vestibulares, inclusive no Enem. O quilo, que escrevemos com o Q, mas usamos a letrinha K para abreviar, indica 1000 vezes, ou seja, vezes 10 ao cubo da unidade original. O hecto é o Hzinho, 100 vezes ou vezes 10 elevado ao quadrado. O deca, como em década, 10 vezes ou vezes o 10 elevado à primeira. Aqui no meio teríamos a unidade original, o metro, o litro, o grama, conforme a necessidade. E aí nós temos abaixo aqui os submúltiplos. Acima os múltiplos, abaixo os submúltiplos, que são o desse, que é o desinho, é 1/10 vezes a unidade original, ou seja, vezes 10 a menos 1. O centi, o cezinho, 1/100º vezes multiplicado pela unidade original, ou vezes 10 elevado a menos 2, e o milímetro, mili, né, como em milímetro, eminho, 1/1000 de vezes a unidade original, ou vezes 10 a menos 3, usa o vezes 1 sobre 1000, ou 10 a menos 3, conforme for mais conveniente. Bom, e aí nós podemos aplicar esses prefixos em escalas lineares. Eu escolhi a escala que mais aparece por aí, que é a escala métrica. Então, em função do metro, eu coloquei a escala. Vamos lá. À esquerda, os múltiplos do metro. À direita, os submúltiplos. Então, nós temos lá o metro, o decâmetro, cada decâmetro, 10 metros. Cada hectômetro, 100 metros. Cada quilômetro, 1000 metros. Aí nós temos o decímetro, cada decímetro, 1/10 de metro. O centímetro, 1/100º de metro. E o milímetro, 1/1000 de metro. Divide por 1000. Então, qual que é a regrinha básica? Se eu estou andando para a direita, eu vou multiplicando por 10 a cada casinha que eu avançar à direita. Da maior unidade para a menor, eu multiplico por 10. Por exemplo, 1 quilômetro tem 10 hectômetros. 1 hectômetro tem 10 decâmetros. Se eu fizer um salto maior, do quilômetro para o metro, eu vou deslocar 1, 2, 3 casas. E aí a substituição do prefixo. Veja, 1 quilômetro é 1 quilo, é 10 ao cubo. 10 ao cubo metros, ou seja, 1000 metros. Vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Ou pelo prefixo, ou pela regrinha de multiplicar cada vez que eu vou para a direita. Lembrando que quando eu multiplico, eu posso também deslocar a vírgula para a direita se o número for decimal. Muito bem, e se eu fizer o contrário, do mili para o centi, para o deci, para o metro, assim por diante, eu vou dividindo por 10, o que é equivalente a multiplicar por 10 a menos 1. Vamos fazer um salto aqui? 1 centímetro. Eu estou nessa casa e quero ir para a casa do metro. Eu tenho um salto de 2, então é 10 a menos 2, ou pelo prefixo. Centi é 10 a menos 2. Então eu pego 1, o centi é 10 a menos 2 metros. 10 a menos 2 é dividir por 100, então dá 0,01 metro, é o valor de 1 centímetro. Essa mesma ideia pode ser aplicada em escalas quadráticas e escalas cúbicas. Escalas lineares para medir segmento, linha reta. Escalas quadráticas para se medir, por exemplo, áreas, bidimensional, 2 direções. Escalas cúbicas para se medir principalmente volumes. Então aqui, o que nós podemos fazer? A cada casa na unidade quadrática,
No lugar de multiplicar por 10 elevado a 1, multiplica-se por 10 ao quadrado, porque a escala é quadrática. Então, 1 quilômetro quadrado são 100 hectômetros quadrados e assim por diante. A cada casa que eu andar, multiplica por 10 ao quadrado, ou voltando a cada casa que eu voltar, divide por 10 ao quadrado, que é equivalente a multiplicar por 10 a menos 2. Então a ideia é a mesma que aqui, mas com os expoentes multiplicados por 2. E na escala cúbica, exatamente a mesma ideia, porém, os expoentes agora vão ser multiplicados por 3, porque vai ser 10 ao cubo a cada casa que eu andar para a direita. E 10 a menos 3, ou dividido por 10 ao cubo, se você quiser pensar assim, a cada casa que eu andar para a esquerda. 1 quilômetro cúbico são 1000 hectômetros cúbicos. Uma casa só, mas já é vezes 1000 e não vezes 10. Essa é a ideia das escalas de modo geral. E para terminar, e chegar no que bastante aparece no Enem, nós temos a convenção. Isso aqui é mega importante, põe na memória. Olha só. Um cubo de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro terá um volume de 1 decímetro cúbico. Volume de cubo, geometria espacial, na aula adequada a gente vai revisar. Muito bem, 1 decímetro cúbico, por convenção, por determinação, por um combinado, vai valer 1 litro. Então, no Sistema Internacional de Medidas, nós temos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de qualquer substância, e aí a questão de densidade não vem ao caso agora, eu vou deixar para a física e química discutir. Muito bem, o que vale para fechar? Olha só, se 1 decímetro cúbico é 1 litro, então vamos colocar aqui 1 litro. E aí nós estamos no momento que a escala é cúbica como essa daqui. Então nós temos que 1 metro cúbico, se eu quiser converter para decímetro cúbico, é uma casa só, metro cúbico para decímetro cúbico, multiplica por 10 ao cubo. Então é 10 ao cubo decímetros cúbicos. Cada decímetro cúbico é 1 litro, então nós temos que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então nós temos 1 metro cúbico como 1000 litros. Guarda essa correspondência. Mais uma correspondência importante. 1 centímetro cúbico vão ser exatamente, vamos lá, centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho que dividir por 1000. Então é 1 milésimo, né? O 10 a menos 3, 1 milésimo de decímetro cúbico. Então a milésima parte do decímetro cúbico, ou seja, 1 milésimo, mili é eminho, né? De mililitro, de mili, então vai ser 1 mililitro. Vamos guardar então essas três correspondências, se possível fazendo as conversões. Decímetro cúbico por convenção é 1 litro, 1 metro cúbico por regra 1000 litros e o centímetro cúbico por regra é 1 mililitro. Muito bem, usando essas ideias, printem a tela se vocês quiserem para guardar como teoria e agora nós vamos resolver exercícios. Pois bem, aí está a primeira questão, 136, da versão amarela da prova do Enem 2019. Vamos fazer a leitura aqui, resolvê-la na lousa, grifando os pontos mais importantes então. Então, a bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente, tá aqui ó, diariamente 500 miligramas desse medicamento. Para cada, importante também ó, para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu outra coisa importante, olha, a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg. A massa da criança é importante por causa das especificações de dosagem por quilograma. Pelo período, também importante, de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100, 250, 500 mililitros. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrado no tratamento. Olha, a quantidade exata de medicamento.
no tratamento, evitando a sobra. Então, não vai ter sobra nem do medicamento. Eu não vou grifar evitando a sobra, porque já disse quantidade exata. Considere 1 grama, esse é um dado importante, do medicamento que ocupa 1 centímetro cúbico. Não preciso, então, da ideia de densidade, porque ele já me deu essa correspondência. A capacidade, e aí eu vou grifar aqui, ó, do frasco, é um frasco só, certo? Do, no singular. Em mililitros, que esses pais deverão comprar, eu não grifei também essa parte, porque são as alternativas. Vamos resolver isso na lousa com maiores explicações. Então vamos lá. Aqui estão os principais dados que nós já destacamos ali, né, no nosso enunciado. E aí vamos lá. Então não se esqueçam sempre de grifar com a caneta preta e organizei aqui para nós. Então nós temos 500 miligramas do medicamento por dia para cada quilograma, isso é no máximo, mas ele quer a dosagem máxima, foi recomendado. É para dar para uma criança de 20 quilogramas por 5 dias. Já vamos começar com isso. Eu preciso entender quanto de medicamento ao todo tem que dar para essa criança. Então, o passo 1 da resolução, nós vamos fazer o seguinte. Então, primeiro, eu tenho que são 5 dias de medicamento, sendo 500 miligramas por dia. Então, eu vou fazer 5 vezes 500, que é o total de miligramas em 5 dias. Porém, esses 500 miligramas são para cada quilograma, para cada 1 quilograma. E essa criança tem 20 quilogramas. Então, ainda vezes 20. Isso significa que o total de medicamento que eu vou ter que dar, vamos chamar isso aqui de volume do medicamento, vai ficar 5 vezes 5 vezes 500 vezes 20. Então, a conta fácil é 2 vezes 5 dá 10, vezes 5 dá 50. Repara que eu só multipliquei os algarismos sem os zeros. Aí eu tenho 1, 2, 3 zeros, então eu tenho 50 mil miligramas desse medicamento. É o que eu tenho que dar para a criança. Aí vem a primeira conversão de unidade. Então, isso aqui é uma proporção direta. Primeira conversão de unidade é nosso segundo passo. Eu tenho que entender que 50 mil milésima parte do grama. 50 mil miligramas, isso aqui é 50 milésima parte, então eu converto para o grama, e aí eu venho de milésima parte para o grama, dividindo isso por 1000. Então eu divido por 1000 e eu tenho 50 gramas de medicamento, certo? Essa é a massa. E aí tem uma relação de densidade com massa que nós não vamos precisar fazer, porque ele nos deu um dado importante. Cada 1 grama é diretamente 1 centímetro cúbico. Por isso que eu disse que era o volume. Então nós temos até agora que o volume de medicamento que tem que ser ministrado por todos os dias vai ser igual a 50 gramas e a correspondência direta. Cada 1 grama é 1 centímetro cúbico, então 50 centímetros cúbicos. Não precisei trabalhar com densidade porque ele já me deu. Agora vamos lá. 50 centímetros cúbicos e os frascos que foram propostas, alternativas e no enunciado, estão em mililitros. E aí nós vamos fazer a conversão que eu já disse que tem que saber. A convenção que eu memorizei é 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Se eu vou para, como aqui, né, centímetros cúbicos, essa escala é cúbica. Como a escala é cúbica, no lugar então de multiplicar daqui para cá por 10 elevado a 1, eu estou numa escala cúbica, então eu multiplico por 10 ao cubo. Então significa que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Melhor me expressando, porque eu multiplico na verdade por 10 a menos 3, então eu divido por 1000. 1 litro dividido por 1000 dá 1 milésimo de litro, 1 mililitro, 0,001 do litro. Muito bem, então cada centímetro cúbico é 1 ml, então a correspondência fica sendo direta novamente. Isso significa que o nosso volume, que estava 50 centímetros cúbicos, é na verdade 50 mililitros. Esse é o total que tem que tomar, como a pergunta diz. Quanto é a capacidade do
frasco no singular, vai comprar um frasco só, 50 mililitros é a sua capacidade. Ficamos com a alternativa B de Bangladesh. Fechamos. Bom, essa questão 152, da mesma versão amarela da prova do Enem 2019, né, de matemática. Vamos ler e já comecei a grifar alguma coisa, porque nessa primeira leitura que nós fizermos, já vamos grifar com a nossa caneta. Na verdade, sublinhar, porque não pode grifar no Enem. Então, olha só. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade, importante aí, 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade, outro dado importante. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... O ideal é que nessa primeira leitura você já compreenda do que se trata o exercício e já tenha uma noção do que fazer. Então vamos lá. Eu já observo o seguinte, veja, esse 0,3 metros cúbicos já vai ter que ser convertido para litros, porque a embalagem está em litros e a banheira está em metros cúbicos. Então vamos começar assim, passo 1, vamos resolver aqui mesmo para treinar o espaço adequado. Então nós temos que 0,3 melhor, metros cúbicos, igual, lembra que cada metro cúbico vale 1.000 litros, então é 0,3 vezes 1.000, troca o metro cúbico por 1.000 litros, então nós já temos que são 300 litros de capacidade essa nossa banheira. O segundo passo é entender quanto de água vamos colocar na banheira, segundo o enunciado, 80% da sua capacidade. Então, pode fazer por proporção, regrinha de 3, ou simplesmente 80%, 80 sobre 100, de vezes 300 litros. Simplifica 2 zeros aqui do 300 com 2 zeros do 100, 3 vezes 8, 24, 240 litros de água nós colocaremos na banheira. Como o enunciado diz que cada frasco comporta 2,7 litros do produto, então nós vamos dividir para finalizar e descobrir quantos frascos. Então, número de frascos, não precisa escrever isso no Enem detalhadamente, coloca apenas F igual, N igual, X igual, como você achar mais fácil. Pega os 240 litros e divide por 2,7, ou faz a regrinha de 3, 2,7 tá para 1, 240 tá para x, você vai chegar na mesma coisa que eu, que é pegar o total de litros da banheira e dividir por quanto cada frasco tem de capacidade. E aí, fazendo essa divisão, vai dar aproximado, o Enem tem bastante conta que é assim, aproximado, 89, e aí a pergunta é, o número mínimo de embalagens desse cosmético será 89 embalagens, alternativa C. Apenas fazendo um adendo, a divisão dá 88, qualquer coisa, né? Então, na verdade, dá 88 e um pouquinho, 88, qualquer coisa, por isso, no mínimo, nós vamos ficar com 89. Pois se tivesse dado mais que 89, eu ficaria com a alternativa próxima após 89, que seria 112. Mas como deu 88 e um pouquinho, 89 é o mínimo de frasco que eu preciso e vai sobrar algum pouquinho dentro do último frasco se eu respeitar exatamente o que está pedindo. Nós temos aqui a questão 167 que diz: o sistema métrico decimal é mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro, não precisa grifar nem sublinhar nada porque o quadro já é um destaque. E aí, a polegada, 22,54 centímetros, polegada usado para medir especialmente telas aí, né? A diagonal da tela que está em polegadas, 2,54 centímetros cada polegada. A jarda, que aparece lá no futebol americano, né? O mais comum que tem. E os pés, o pé, né, os pés que são unidades usadas para medir normalmente a altura de avião. Então aqui é um exercício de uma simples conversão de pé para polegada, nós vamos resolver na lousa.
Muito bem, então apareceu agora uma conversão diferente, mas a ideia é a mesma. Então ele já nos deu essa relação que está ali na tabela, eu coloquei aqui para facilitar a minha visualização. A pergunta é, um pé vale quantas polegadas? Então vamos fazer essa conversão gradativamente. Posso usar a regra de 3? Pode, mas eu não acho que é o jeito mais rápido, embora seja bem simples, fique à vontade. Eu vou fazer uma conversão direta por proporção. Então vamos lá. Nós temos aqui um pé, então eu vou colocar apenas pé igual. Aí nós temos, veja, um pé, eu vou começar a conversão a partir daqui. Por que a partir daqui? Porque é aqui que tem a palavra pé pela primeira vez. Nós sabemos que de jarda para pé multiplicou por 3. Então de pé para jarda eu preciso dividir por 3. Sempre essa ideia direta, né? Se eu multiplico para ir, eu divido para voltar. Então eu tenho que um pé, na verdade, é igual a uma jarda. Vamos colocar esse jarda em vermelho aqui, o J. Uma jarda dividido por 3. E aí é só fazer a conversão. Então vamos juntos aqui, ó. Uma jarda, a jarda, nós temos a relação que ela vale 0,9144 metros. Eu vou converter para metro porque eu quero chegar em polegada. E para chegar em polegada, reparem, eu vou trabalhar com centímetro, é lá que está a polegada. Então essa segunda conversão é necessária, converter uma jarda para 0,9144 metros. Carreguem as unidades para não se perder. Dividido por 3. Continuando, vamos colocar uma seta implicativa. Então nós temos que o nosso pé vai ser igual. Agora, eu estou em metros. Eu vou chegar em centímetro para daqui eu voltar para a polegada, que é o pedido. Então vamos lá. Vamos converter esses metros para centímetro. Lembrando, mais uma vez, eu estou na escala do metro e eu quero ir 2 casas para a direita. Quando eu migrar para a direita 2 casas, eu multiplico por 100, porque 1 centímetro é a centésima parte do metro. Então o metro é 100 vezes maior do que o centímetro. Isso significa que nós temos um pé agora com esse número vezes 100, porque eu vou para centímetro. Então vai ficar 91,44 centímetros sobre 3. Fazendo apenas a divisão por 3 aqui, nós temos que 91,44 por 3 vai dar 30,48 centímetros. Então, por enquanto, nós temos que um pé tem 30,48 centímetros. Algumas pessoas sabiam isso de memória, não era o meu caso, por isso que eu fiz a conversão, conforme o Enem me deu. Bom, e aí esse foi o primeiro passo. O segundo passo e último é a última conversão que tem que fazer. Vamos converter de centímetro agora para polegada. Mesma conversa. Se de polegada para centímetro é vezes 2,54, quando eu voltar, eu divido por 2,54. Se a ida multiplica, a volta divide. Então, nosso pé vai ficar igual a esse 30,48, que estava em centímetros, só que agora é dividido por 2,54, para eu convertê-lo a polegada. Fazendo rapidamente essa conta, igual às casas, conforme você achar melhor, isso vai ser igual a 12 polegadas. Finalizamos, olhei as alternativas e fiquei com a letra D de jeans. Muito bem, é isso, pessoal. Essas são as 3 questões do Enem 2019, nas quais apareceram sistemas de conversões de unidades, sistemas métricos e outras conversões, como foi o caso dessas 167. Então guardem essas 3 questões, curtam o nosso canal, compartilhem com todo mundo, nos sigam nas redes sociais e aí acompanhem essas 15 aulas, faltam 14 agora, dessa série Refletindo o Enem. Um beijo, um queijo e um caranguejo.